Quer se sentir como um rei ou uma rainha, recebendo patrimônio ou deixando uma herança para seus herdeiros, sem precisar pagar nada por isso? O que você deve fazer? Na Inglaterra, o imposto sobre herança é de 40% sobre o valor do patrimônio que foi deixado. Imagine, é um imposto muito alto. Mas desde 1993, quando alguém sucede a coroa britânica, essa pessoa não precisa pagar imposto sobre a herança deixada pelo rei ou pela rainha que faleceu. Você deve ter visto nos noticiários que a rainha Elizabeth morreu e seu sucessor, o rei Charles, herdou não apenas a coroa britânica, mas a herança deixada pela rainha Elizabeth. Eu pesquisei para ver o tamanho dessa herança, desse patrimônio, e não encontrei informações que sejam uníssonas, que coincidem. Mas todos os locais em que eu pesquisei e vi, essa herança supera 10 bilhões de reais. Então imagine ter que pagar como imposto 40% sobre 10 bilhões é o imposto sobre herança que qualquer mortal na Inglaterra teria que pagar. Mas o rei Charles não vai precisar pagar esses 40% de imposto. Desde 1993 existe na Inglaterra uma lei que dá imunidade, dá isenção ao sucessor do trono do imposto sobre a herança que herdou do falecido rei ou rainha. O patrimônio, a herança deixada pela rainha Elizabeth, constitui imóveis, joias, pinturas, títulos, investimentos, enfim, é um patrimônio bem diversificado. Como você, eu, não somos sucessores do trono britânico, aqui no Brasil teremos que pagar o imposto sobre herança caso faleça, deixando um patrimônio. Caso a pessoa morra e deixou uma herança para os seus herdeiros, então os herdeiros têm que pagar esse imposto, obrigatoriamente. No Brasil, esse imposto é de no máximo 8%, bem diferente da Inglaterra, que é 40%. Mas o Brasil ele está caminhando para aumentar esse imposto. Existem alterações, propostas de alterações na legislação brasileira para que esse imposto aumente para 25%, 40% até 50%. Então, não sei em quanto tempo, mas é provável que no Brasil o imposto seja parecido com o que é na Inglaterra e em outros países também, mesma porcentagem. Mas se você quer se sentir como um rei ou uma rainha, deixando um patrimônio para seus herdeiros e que eles não precisem pagar nada de imposto para receber essa herança, sua única alternativa é fazendo uma holding familiar. Porque com o falecimento do dono desse patrimônio, os herdeiros assumem a herança, assumem os bens, sem pagar nenhum real de imposto sobre isso. Somente através da holding familiar isso é possível.